Para nos ajudar a olhar para esta questão e para este processo, temos connosco o Miguel Matias, advogado especialista em Direito Penal. Olá, boa noite, obrigada como por está? estar connosco. Tudo bem. Se João Galamba não fosse ministro, com o que se conhece deste processo, dificilmente não faria parte do rol de detidos. Pois, presumivelmente sim, tendo em atenção aquilo que conseguimos ler das indiciações, dos factos que constam das mesmas, eventualmente também poderia estar neste momento detido para ser presente da jurisdição criminal, como os demais. Claro que sim. Mas há aqui várias questões que impedem o ministro de ser detido, não é? Há várias questões e desde logo uma que tem a ver com a imunidade do próprio. E esta imunidade é uma imunidade que se divide em duas, vá lá dito assim. É uma imunidade que é uma irresponsabilidade, que dura para a vida e que tem a ver com a representação popular e a liberdade de expressão do próprio deputado. Eu já depois explico o paralelismo com o ministro, do próprio deputado parlamentar na sua atuação. E depois há uma inviolabilidade que tem a ver com a não possibilidade de ser detido um parlamentar e, pelo artigo 196 da Constituição, aplicável, ostensível também aos ministros de qualquer governo, salvo se estiverem em causa três condições, isto é, e aí não dependendo da autorização da Assembleia da República. E estas condições são a prática de um crime doloso com uma moldura penal máxima superior a 3 anos, A questão do flagrante portanto, que é delito. a questão do flagrante delito, portanto, e são as duas, portanto, o crime doloso, a moldura penal até com limite máximo superior a 3 anos, e, naturalmente, o flagrante delito. Mas Neste tudo caso isso concreto, cessa a partir do momento em que o Ministro deixa de Tudo desempenhar isso funções. Ou cessa. seja, É se o tal- Ministério Público quiser rever as medidas de coação, Atenção, como é que o pode fazer? Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, que é isto. Mesmo sendo ministro em exercício de funções, depende sempre de um pedido à Assembleia da República para que possa ser levantada esta imunidade nesta vertente de inviolabilidade. Portanto, e aí poderia, caso o Ministério Público tivesse optado por isso, e aí também nos coloca a questão de saber se os indícios são tão fortes ou não que impediram o Ministério Público ou fizeram com que o Ministério Público escolhesse não optar por esse levantamento. E também uma divulgação mais facilmente, E também não é? uma divulgação mais Mas em relação fácil. a isto, a partir do momento em que deixa de ser Ministro, A partir do tudo momento isso em que muda. deixa de ser ministro, é a diferença entre a tal irresponsabilidade, cessa essa imunidade nessa vertente da inviolabilidade e, portanto, aí passa a ser tratado como um cidadão comum, com os direitos e garantias que tem, mas também os deveres processuais que tem e a possibilidade de ser constituído arguido e ser presente, caso detido, a um juiz de instrução criminal para a apreciação de uma medida de Mas mesmo coação. que o Ministério Público queira rever essas medidas, só pode, a questão do tiro fica definida como é arguido, tem que ser o juiz a decidir mais do que isso. Claro. Pode haver aqui duas formas, ou seja, não é só a detenção, pode chamar também o arguido a tribunal. Pode chamar o arguido a tribunal no sentido de ele poder ser constituído, ele já foi constituído arguido aparentemente, portanto, e a partir daí prossegue o processo com as diligências de prova que já foram efetuadas, exceto esta limitação física que não pode ser, portanto, neste momento, uma faculdade do Ministério Público junto de um juiz de instrução criminal. Em relação a António Costa, tendo em conta as escutas sempre indiretas que envolvem o Primeiro-Ministro e que já foram enviadas para o Supremo Tribunal e que agora até sabemos Sim. que esse inquérito até foi aberto 3 semanas antes Sim. destas buscas. Perante estas escutas indiretas, é difícil investigar e conseguir chegar a algum lado com... Não é difícil, não é assim tão difícil, ou pelo menos não é impossível investigar, considerando o próprio teor da informação hoje vertida pelo Ministério, pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que o próprio processo, o inquérito que correrá autonomamente no Supremo Tribunal de Justiça, vai correr, mas em articulação com o processo principal, dito assim, que é este que está a correr agora junto do CIAP. Portanto, poderá haver, e as escutas indiretas, fazendo referência, se complementadas, estamos a falar de prova indireta, e a prova indireta complementada com prova direta pode servir naturalmente para formular um juízo por parte do acusador ou, no sentido contrário, claro, para não formar esse juízo.
Portanto, isso aí agora vai depender muito daquilo que vai ser a continuação do inquérito que está a ser conduzido pelo CIAP. Mas recuando aqui a terça-feira e àquele comunicado e àquele último parágrafo que faz essa referência a António Costa e que foi nomeado por vários suspeitos, não é, o doutor acompanha casos há muito tempo, sim, não é habitual a Procuradoria-Geral da República fazer essa referência pública num comunicado? Não é habitual nada do que se passa hoje, felizmente, não é? Portanto, e a Procuradoria-Geral da República entendeu e, por um lado, eu penso que vem até para salvaguarda dos direitos do próprio Dr. António Costa, como já tive a oportunidade de o referir várias vezes, e que teve uma postura muito correta naquilo que foi portanto, a consequência que retirou, também política, da pertença à atuação que o Ministério Público pretende imputar, mas naturalmente que as consequências aí depois será o andamento do processo. E creio que, não dizendo nada, a Procuradoria-Geral da República, tendo enviado esta certidão, vá lá dito assim, para o Supremo Tribunal de Justiça, que tem um foro, que é um foro especial de garantia do Primeiro-Ministro, naturalmente que aí poderia ser exatamente o oposto, de ser acusada de não ter dito nada e a surpresa ser mais nefasta, naturalmente, até para o próprio, como é óbvio. E em relação aqui a estes interrogatórios que estão a decorrer, segunda-feira possivelmente conhecem-se as medidas de coação, sabemos que o termo de identidade e residência não basta para o Ministério Público. Sim. E que, quer mais, considera que há perigo de fuga, de perturbação, sim, do inquérito. Podemos estar aqui a falar de que medidas de coação? Podemos estar a falar das medidas de coação que vão até à máxima, porque estamos a falar pelo menos de um dos crimes que tem moldura penal superior a 5 anos e, portanto, no conjunto, poderemos eventualmente, pode o Ministério Público pedir uma medida privativa de liberdade, que pode ser uma das duas que nós conhecemos, como é óbvio, não é? Portanto, muito obrigada por ter estado connosco esta noite. Uma boa noite.